Imagine por um momento que você desperta e o céu parece se abrir sobre a sua manhã. Pense na força de uma declaração tão simples e tão poderosa que mudou a história de um povo. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo capítulo 118, versículo 24. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Propósito Divino Salmos. E hoje trago uma palavra que pode renovar sua esperança, trazer clareza sobre um problema e abrir portas que pareciam fechadas. Prometo que revelarei verdades históricas e espirituais que poucos conectam com este salmo e afirmo que a última revelação será a mais poderosa. O Salmo 118 é um cântico de ação de graças, nascido da experiência de libertação. Versículos como 14 nos lembram que o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. E o Salmo capítulo 118, versículo 22, declara que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa linguagem fala de virada. Aquilo que parecia ser fim se torna começo. Aquilo que era rejeitado torna-se fundamento. Antes de aprofundar, peço que se inscreva no canal Propósito Divino Salmos. Deixe o seu like, compartilhe e comente. Sua interação mantém esta mensagem viva e permite que outras pessoas sejam alcançadas. No tempo do Antigo Testamento, proclamar que este é o dia que o Senhor fez durante solenidades era reconhecer a soberania de Deus sobre o tempo e sobre a história. E nos lembram que os salmos moldam comunidades e corações e enfatizam que a liturgia e a repetição das palavras bíblicas formam a identidade do povo de Deus. Não se trata apenas de sentimento, trata-se de prática formativa. Pergunte-se agora, que portas precisam ser abertas em sua vida hoje? Que situação tem sido tratada como uma barreira intransponível? O Salmo 118 nos desafia a olhar para a nossa pedra rejeitada e a reconhecer nela o potencial de uma virada divina. Ao mesmo tempo, ao falar de missão e autoridade, lembramos as palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8, que conferem poder para curar, perdoar e proclamar o reino. Essa autoridade nos alcança quando declaramos que este é o dia do Senhor. Entramos em ação guiados por sua unção. E a perspectiva escatológica também nos sustenta. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, lembra que o propósito de Deus em Cristo é anterior à criação, o que fortalece nossa confiança de que há um desígnio maior operando em nosso favor. Faça agora esta declaração comigo, falando ao céu. Senhor, eu recebo o dia que tu fizeste. Abre as portas da minha vida e faz daquilo que foi rejeitado o fundamento da minha vitória. Declare isso com fé, como quem tomou posse de uma promessa. Escreva nos comentários qual é a sua pedra rejeitada. Eu e a comunidade do Propósito Divino, Salmos, vamos orar por você. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Amados irmãos e irmãs, agora que já entendemos que o Salmo capítulo 118 é uma proclamação de vitória e transformação, vamos mergulhar ainda mais fundo no seu contexto e na sua aplicação para a nossa vida. Imagine a cena. Um povo que esteve cercado, pressionado por inimigos, vivendo momentos de angústia e ameaça. De repente, Deus intervém e traz livramento. Este é o pano de fundo que dá sabor às palavras: este é o dia que o Senhor fez. Não é uma frase para qualquer dia comum, é para um dia de virada, um marco na história pessoal e coletiva. O versículo 5 deste salmo nos diz: na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me respondeu, pondo-me em um lugar espaçoso. Que declaração de alívio!
Historicamente, esse lugar espaçoso era uma imagem comum para liberdade, segurança e prosperidade. Quando Deus abre espaço, ele remove as amarras. E aqui, como estudioso da arqueologia bíblica, lembro que as festividades judaicas, como a festa dos tabernáculos, frequentemente usavam os salmos para rememorar libertações passadas e para afirmar a fidelidade contínua de Deus. O Salmo 118 provavelmente era entoado em procissões, com o povo declarando em uníssono que o Senhor havia feito aquele dia de vitória. Querido ouvinte, pergunte-se: qual é o dia que você precisa que o Senhor faça hoje? Pode ser o dia da cura física, da restauração de um relacionamento, da resposta para um emprego, da libertação de um vício ou da paz que há tanto tempo você busca. Lembre-se do que diz Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que se Deus começou, Ele não vai parar no meio. Veja como este salmo também nos ensina sobre confiança. No versículo 6, lemos: O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? Essa é uma das afirmações mais libertadoras da Bíblia. Ela ecoa as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa convicção muda completamente a forma como enfrentamos os desafios. E aqui faço um convite. Escreva nos comentários qual área da sua vida precisa dessa declaração hoje. Talvez seja na saúde, nas finanças, na vida familiar. Ao compartilhar, você não apenas participa desta comunidade, mas também ativa a fé ao declarar publicamente que confia no Senhor. Observem que os salmos funcionam como âncoras espirituais, palavras que seguram a alma quando as tempestades chegam. No caso do Salmo 118, essa âncora está fincada na certeza de que Deus é quem determina o dia e o destino, e não as circunstâncias. Isso é tão verdadeiro que mesmo quando os construtores rejeitam a pedra, Deus a coloca como angular. Historicamente, a pedra angular era a base de toda a construção. Espiritualmente, ela aponta para Cristo, como confirmado em Atos capítulo 4, versículo 11. Agora feche os olhos por um instante e declare com convicção: Senhor, eu confio que este dia é teu. Nenhum inimigo, nenhuma circunstância e nenhuma palavra contrária terão a última palavra sobre a minha vida. Essa é uma oração simples, mas carregada de poder. Vamos revelar como este salmo conecta a promessa individual de vitória com o plano grandioso de Deus para toda a humanidade, algo que vai mudar sua perspectiva sobre o seu momento atual. Você verá que o hoje de Deus pode ser muito maior do que o seu hoje. Queridos irmãos e irmãs, chegamos a um ponto crucial da nossa reflexão sobre o Salmo capítulo 118. Até aqui, entendemos que este é um cântico de vitória, que celebra o dia que o Senhor fez, um dia de libertação, força e confiança. Mas imagine comigo algo maior, como esse hoje não é apenas para você, mas para toda a humanidade, e como ele revela um plano divino que ultrapassa o tempo e as circunstâncias. O Salmo 118 não apenas fala de uma vitória momentânea, ele aponta para a pedra que os edificadores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, uma clara referência profética a Jesus Cristo, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 42 e 43. A rejeição que Jesus sofreu nas mãos dos líderes religiosos da época não foi o fim, mas o início da fundação de uma nova aliança, uma nova era para a humanidade. Pense nisso. A pedra angular é o fundamento sobre o qual toda construção se apoia. Sem ela, nada se sustenta. Jesus, a pedra angular, é o centro da nossa fé e a garantia da nossa vitória. Ele é aquele que fez o dia da nossa salvação possível.
Mas o que isso significa para você hoje? Significa que mesmo que você tenha sido rejeitado, desprezado ou colocado à margem, Deus está fazendo uma obra em você que será a base para uma grande vitória. Ele está te posicionando para ser a pedra angular na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade. No Salmo capítulo 118, versículo 27, lemos: Deus é o Senhor e nos fez resplandecer. Prendam a corda ao altar até os cornos do altar. Essa expressão nos chama para uma celebração com toda a alma, para reconhecer que Deus é o Senhor absoluto da nossa vida e da nossa história. Jesus reforça essa autoridade em Lucas capítulo 10, versículos 19 a 20, quando declara: Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Essa autoridade é dada a você, amado irmão e irmã, para que viva a vitória hoje, neste dia que o Senhor fez. Agora eu te pergunto, você tem consciência dessa autoridade? Você sabe que tem o poder de declarar vitória sobre qualquer situação? Se a resposta for sim, declare: Eu sou a pedra angular da minha vitória. Se ainda não, permita que essa palavra abra seu coração. O salmista não apenas celebra a libertação passada, mas também a vitória futura garantida por Deus. Essa esperança é o que sustenta a caminhada de fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Então declare comigo: eu sou firme como a pedra angular, porque o Senhor é a minha força e a minha salvação. Hoje é o dia da minha vitória. A fé é ação, e ao declarar isso, você está colocando em prática a palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, chegamos à parte final dessa reflexão poderosa sobre o Salmo capítulo 118. Um cântico que nos convida a viver com fé, autoridade e gratidão no dia que o Senhor fez para nós. Mas antes de encerrarmos, quero deixar uma palavra final, que é ao mesmo tempo um convite e uma promessa. Jesus Cristo, a pedra angular que foi rejeitada, não apenas inaugurou um novo caminho para a humanidade, mas ele também oferece a cada um de nós a possibilidade de um relacionamento íntimo e transformador com Deus. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa é a base da nossa vitória diária: ouvir a voz do pastor e seguir seus passos. No Salmo capítulo 118, versículo 21, o salmista declara: Eu te darei graças, porque me ouviste e foste a minha salvação. Essa gratidão é a chave para abrir as portas da vitória. Quando agradecemos a Deus, mesmo antes de ver o resultado, estamos exercitando a fé que move montanhas. Agora, amado irmão e irmã, imagine que você está diante de uma porta, e essa porta simboliza a sua vitória, o seu livramento, a sua bênção. O Salmo capítulo 118, versículo 20, afirma: Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Deus está abrindo essa porta para você hoje, está esperando que você atravesse com confiança e fé. Mas a fé sem ação é morta. Por isso faço um convite para que você declare essa palavra em oração comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entro pela porta que o Senhor abriu. Eu confesso que Tu és a minha força, a minha salvação e a minha vitória. Hoje eu escolho regozijar-me e alegrar-me, porque este é o dia que o Senhor fez. Em nome de Jesus, eu recebo toda graça, toda bênção e toda proteção para mim e minha família. Amém. Não esqueça de se inscrever no canal Propósito Divino Salmos, ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem de fé e esperança. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também sejam alcançados pela palavra viva de Deus. Deixe seu comentário, compartilhe seu testemunho e vamos juntos fortalecer essa comunidade de fé.
Que a paz, a graça e a vitória do Senhor estejam com você hoje e sempre. Este é o canal Propósito Divino Salmos, e até o próximo vídeo, onde continuaremos a caminhar juntos na presença de Deus.